cumprimento a todos os participantes do 9º Congresso Brasileiro de Neurociências da Visão e o 3rd International Congress of Vision Neurosciences. E parabenizo a comissão organizadora pela competência e cuidado com todos os detalhes. O título da nossa palestra é Espectro de Ação da Supressão de Melatonina pela Luz, um estudo comparativo das métricas disponíveis. O trabalho de pesquisa ele foi elaborado como requisito para a obtenção do título de especialista em neurociências pela UFMG, e meus orientadores são o professor Dr. Tel e professor Dr. Jerome, do Departamento de Fisiologia e Biofísica do ICB. O objetivo do trabalho foi estudar as principais métricas desenvolvidas até o momento para correlacionar as propriedades físicas da luz e seus efeitos na supressão da melatonina. Da literatura pesquisada sobre o tema, foram selecionados 20 artigos, compreendendo artigos de conceitos, de exemplo de utilização de métricas e de formulação delas. Desses últimos, foram identificados 6 artigos principais, que se propuseram a desenvolver e descrever as métricas citadas, e um artigo que realizou uma comparação entre elas. Estes 7 artigos foram selecionados baseados no impacto deles na área de estudo, medido por meio do número de citações, assim como no detalhamento e clareza das métricas propostas. A motivação para esta pesquisa surgiu do conhecimento existente de que a melatonina é um hormônio secretado à noite, ocorrendo sua supressão pela exposição dos seres humanos à luz. Com essa supressão, perceberam-se efeitos negativos da iluminação artificial noturna e da alta exposição à luz, numa sociedade que vivencia grandes transformações com o advento das novas tecnologias. Identificou-se, então, a necessidade de uma melhor quantificação desses impactos na saúde. Fazendo uma contextualização do tema, 2 conceitos iniciais apresentam-se como muito importantes: ritmos circadianos e sistema circadiano, sendo que a palavra circadiano tem sua origem no latim circa diem, que significa cerca de um dia. Os ritmos circadianos são oscilações geradas internamente nas funções biológicas, num período de aproximadamente 24 horas ou dentro do intervalo entre 20 e 28 horas e que continuam mesmo quando os Zeitgebers, sincronizadores externos, não estão presentes, o que indica a existência de um mecanismo interno chamado relógio biológico. Sistemas circadianos são relógios biológicos. Compreendem um relógio biológico central, localizado no núcleo supraquiasmático do hipotálamo, e relógios biológicos localizados em tecidos periféricos. Organizam o time de eventos fisiológicos e determinam os ritmos de temperatura corporal, secreção de hormônio, metabolismo e ciclo dormir-acordar. Continuando a contextualização, a luz é o estímulo primário para regular ritmos circadianos, ciclos sazonais e respostas neuroendócrinas nos humanos. Os ritmos circadianos são controlados por um relógio central, o núcleo supraquiasmático. Células ganglionares especializadas da rotina captam as informações fóticas e ambientais, como a luz, por meio do pigmento fotorreceptor melanopsina e as transmitem via o trato retino-hipotalâmico para o NSQ. Este, por intermédio de projeções neuronais específicas, faz a modulação do ritmo dos osciladores periféricos, como a glândula pineal, que produz a melatonina. Para controlar a produção de melatonina, o NSQ envia projeções para o núcleo paraventricular do hipotálamo, o PVN. Este projeta-se para a porção intermédio lateral, IML, da medula espinhal. Daí, por meio do gânglio cervical superior, o GCS, a informação é passada para a glândula pineal, induzindo a produção da melatonina.
Iniciando agora a apresentação dos artigos selecionados de métrica, começamos com o de Brainer e colaboradores, de 2001, cuja finalidade era determinar experimentalmente o espectro de ação da supressão da melatonina pela luz, com vistas a explicar o sistema fotorreceptor que regula a glândula pineal humana. Em 2001, estavam se iniciando as pesquisas para conhecimento deste processo. O método utilizado foram experimentos, aqui apresentados e descritos integralmente no nosso trabalho, e que, por motivo de limitação de tempo, não será possível seu detalhamento, mas cabe informar que o método utilizado utilizou humanos para o experimento. Os autores obtiveram como resultado que o sistema fotorreceptor, que fornece uma entrada para a glândula pineal e suprime a produção da melatonina, não era o mesmo dos sistemas clássicos da visão humana, bastonetes e cones, e que a queda significativa nos níveis de melatonina à noite ocorria a uma irradiação de 38, microwatts por centímetro quadrado de luz monocromática, em comprimento de onda de 420 nanômetros. Demonstração da alta sensibilidade à luz de noite, na supressão da melatonina. Nesse comprimento de onda, ele está na faixa entre a violeta, a cor violeta, e o azul. O modelo paramétrico para a resposta da melatonina Y para a dose X de fóton é dado pela fórmula apresentada no slide e que foram utilizados pelos pesquisadores. Com os dados obtidos dos experimentos, eles desenvolveram o espectro de ação da supressão da melatonina mostrada na figura. O melhor ajuste da curva para os dados obtidos aconteceu com o template dos fotopigmentos do retinaldeído da vitamina 1, que são a base da melanopsina localizada na retina humana. E ela foi considerada, então, a mais provável reguladora dos níveis de melatonina, e a maior absorbância aconteceu com o comprimento de onda de 464 nanômetros. A porção do espectro entre 446 e 477, luz azul, produz o maior efeito para regular a secreção da melatonina. O espectro de ação desenvolvido por Brainer e colaboradores é amplamente utilizado nas pesquisas posteriores de outros autores. O segundo artigo selecionado foi de autoria de Teppan e colaboradores, também de 2001, que teve como objetivo determinar a sensibilidade espectral da supressão da melatonina para estabelecer seu espectro de ação. Portanto, um trabalho similar ao de Brainer e colaboradores. Como método, Teppan e colaboradores fizeram experimentos com humanos. Como resultados principais, os pesquisadores chegaram à conclusão que existia um sistema diferente de cones e bastonetes para a transdução baseado em opsina de comprimento de onda curto, a melanopsina, responsável por respostas à luz não formadoras de imagem, como supressão da melatonina. Com a plotagem dos dados dos experimentos, eles construíram o espectro de supressão da melatonina, que mostrou ser diferente de cones e bastonetes, conforme pode ser visto na curva da figura, relativas às funções de sensibilidade espectral escotópica dos bastonetes, V' de lambda, linha contínua, e de fotópica, V de lambda dos cones, linha pontilhada. A curva delineada pelos quadradinhos negros é da supressão da melatonina.
Utilizaram também um modelo paramétrico para calcular o valor da resposta da melatonina Y para uma dose de fóton X, mostrado na fórmula apresentada no slide. O outro artigo selecionado, de Gall e colaboradores, de 2004, teve como objetivo desenvolver uma métrica que descrevesse o efeito circadiano de diferentes tipos de fontes de luz, uma vez que a fotometria clássica não era adequada para descrever a luz sob o ponto de vista circadiano. O método utilizado partiu de medições com espectroradiômetros e câmeras com filtros especiais. A partir de uma formulação anterior do próprio Gall de uma função de ação circadiana, C de lambda, obtida diretamente dos estudos experimentais de Brainerd e Tappan, foi observado que a maior sensibilidade espectral relativa ocorreu nas regiões de comprimentos de ondas do azul, 440, 485 nanômetros, e o do violeta, 380, 440 nanômetros, como pode ser visto no espectro de ação no slide. A partir de C de lambda, Gall e Biski definiram a grandeza de radiação circadiana, XEC, conforme a fórmula apresentada. Estudos anteriores de Ree e colaboradores denominaram a razão das integrais da grandeza circadiana e da grandeza fotométrica de fator de ação circadiana, ACV, conforme fórmula do item 3. O fator de ação circadiana possibilita a comparação de luzes com diferentes cores por meio da relação entre grandeza circadiana, XEC, e grandezas fotométricas XV, como pode ser visto pela fórmula do item 4. A função de ação circadiana C de lambda é capaz de determinar o efeito de diferentes tipos de fontes de luz e o fator de ação circadiano ACV é capaz de descrever esses defeitos ou esses efeitos. Essas grandezas possibilitam investigar os efeitos dos sistemas de iluminação na supressão da melatonina. Na visão dos autores, a medição do fator de ação circadiano ACV para lâmpadas, luminárias e sistemas de iluminação será essencial para melhorar a influência da luz no sistema circadiano humano. No outro estudo, Genesi e colaboradores, de 2011, o objetivo foi apresentar uma métrica para determinar uma iluminância melanópica. Como método, eles fizeram experimentos com ratos transgênicos nascidos na Universidade de Manchester, sem cones e sem bastonetes. Como resultado dos experimentos, os pesquisadores propuseram uma unidade fotométrica apropriada para a fotorrecepção do fotopigmento melanopsina. Utilizaram uma métrica de suporte já conhecida, a chamada função P de Φ, que quantifica a iluminância que cai numa superfície e é vista por um observador padrão, conforme a fórmula apresentada. Os pesquisadores utilizaram o espectro de ação das MRGC, células ganglionares da melanopsina, como uma função da sensibilidade espectral da melanopsina, substituindo na métrica de suporte vista, P de Φ, a função V de lambda fotométrica, de formação de imagem, pela função VZ de lambda, melanópica, para calcular a iluminância melanópica, Mφ, conforme fórmula apresentada. VZ de lambda foi proposta a partir de dados obtidos nos experimentos com camundongos geneticamente modificados, sem os cones e bastonetes. E ela foi considerada aplicável em humanos pelos estudos dos pesquisadores.
No outro estudo, de Obé e colaboradores, o objetivo foi avaliar o provável impacto de luzes artificiais sobre a fauna e a flora, sobre a visibilidade das estrelas e sobre a saúde humana, por meio de formulação de índices. Como método, utilizaram a estimativa dos impactos de dispositivos luminosos, considerando a distribuição espectral de potência, em inglês, Spectral Power Distribution, SPD. Os pesquisadores desenvolveram a métrica MSI, Índice de Supressão de Melatonina, conforme a fórmula apresentada. Eles aplicaram a métrica para diversas lâmpadas comerciais, como mostrada na tabela do slide. Tomando-se como referência os dados da lâmpada HPS, com o MSI igual a 0,118, os dispositivos LPS, Nishia Âmbar, LumiLED de PC Âmbar e LED 2700K Filtered têm impacto potencial baixo na supressão da melatonina. Portanto, eles deveriam ser utilizados para iluminação noturna, para diminuir o potencial impacto da iluminação artificial na saúde humana, segundo concluíram Obé e colaboradores. No entanto, eles ressaltam que o MSI não deve ser isoladamente avaliado para o impacto da utilização de uma lâmpada. O trabalho de Ria e Figueiro, de 2016, teve como objetivo desenvolver uma argumentação para a adoção da grandeza denominada estímulo circadiano como uma métrica para quantificar luz nos espaços arquitetoriais. Como método, os pesquisadores partiram da avaliação dos dados empíricos obtidos por Brennan e Teppan, encontrando uma descontinuidade de onda próxima à cor verde, que tem papel importante na fototransdução humana. Para os seus resultados, os pesquisadores utilizaram o fundamento teórico de que, enquanto nos vertebrados, axônios eferentes da IPRGC são a principal via de sinais de luz para o relógio central, dendritos aferentes recebem entradas indiretas da maioria dos bastonetes e cones distais. Concluíram, então, que um modelo completo de fototransdução circadiana humana deveria contemplar todos os fotorreceptores da retina, os mecanismos neurais de suporte, a anatomia e fisiologia conhecidas da retina e do cérebro e as interações neurais. Eles formularam, então, uma métrica denominada de sensibilidade espectral do sistema circadiano humano, luz circadiana, CLA, em que todos os fotopigmentos contribuem para o cálculo, como função de eficiência luminosa fotópica e escotópica, distribuição de radiância espectral da fonte de luz, valores de melanopsina, entre outros. A partir da definição da formulação da luz circadiana, eles definiram o cálculo do estímulo circadiano, CS, com a finalidade de estimar a efetividade do estímulo da luz na retina para modulação do sistema circadiano humano, conforme a fórmula apresentada. No último artigo selecionado, de autoria de Lowry, de 2018, o objetivo foi comparar métricas dos efeitos circadianos e verificar se importava qual métrica usar para comparar o potencial circadiano de diferentes lâmpadas, provendo a mesma iluminância. As métricas comparadas, cuja maioria foi aqui apresentada por nós, são as seguintes: fator de ação circadiana,
temperatura correlata da cor, eficiência espectral melanópica, índice de supressão da melatonina e luz circadiana. Ele utilizou uma formulação de fator de conversão para calcular um valor para cada uma das métricas que ele selecionou para as lâmpadas escolhidas, conforme a fórmula apresentada. A tabela mostra os valores obtidos com as métricas após a aplicação do fator de conversão para diversas lâmpadas comerciais. A métrica eficiência espectral melanópica, VZ de lambda, foi adotada pelo Instituto Well da Inglaterra, por isso Lowry o chama de métrica Well. Para uma melhor comparação entre os valores obtidos nas métricas, Lowry lançou mão do coeficiente de correlação de Spearman, como mostrado na tabela apresentada no slide. Da tabela, ele fez as seguintes constatações. Houve uma concordância pobre entre a métrica CLA e as demais. As métricas UEL, MSI e ACV apresentaram uma concordância próxima, implicando pouca diferença para a seleção da lâmpada. Para ele, as decisões mais significativas seriam conseguidas com as medidas no espectro de ação de UEL e CLA, as mais completas, mas que levariam a decisões diferentes. No final, eles concluíram que não existe uma evidência robusta para identificar uma métrica como superior entre todas as propostas. Concluindo, a gente pode verificar que as pesquisas sobre o tema de supressão de melatonina e métricas para quantificar essa supressão têm crescido nos últimos anos e que não existe ainda uma métrica universalmente aceita. O tema, então, se constitui em importante campo de estudo, pela importância de se ter uma métrica confiável para academia, fabricantes e profissionais de saúde e arquitetura, e também porque a função dos IPRGCs não está totalmente entendida, e ela influencia no arrastamento circadiano, aumento do estado de alerta e atividade, determinação do início do sono e a modulação da cognição. Como conclusão, a gente espera que o presente trabalho contribua para uma apreciação geral das métricas propostas e acredita-se que compilar e analisar as métricas seja útil para que pesquisadores e demais profissionais interessados explorem as possibilidades de se estimar o impacto de diferentes condições de iluminação na modulação de funções circadianas e outras relacionadas à não formação de imagem. E essas, aplicadas a diferentes contextos, essas análises poderiam trazer mudanças importantes e favoráveis à saúde humana, como em projetos de iluminação, produção de lâminas oftálmicas e produção de telas, filtros, películas e dispositivos ópticos. Aqui só uma amostra das referências utilizadas no desenvolvimento desse trabalho. E assim eu termino a apresentação, agradecendo a atenção de todos e de todas, e dizendo o meu muito obrigada.